Boa noite, rapaziada. Vocês tão bom? Vigilante solitário aqui, mais uma noite. Mais uma patrulha aí de rotina. Calorzão hoje. Rapaziada, esqueci meu repelente em casa. Saí brigando com a mulher, esqueci o repelente. Foi praga, será? Ou apenas um esquecimento comum? Foda, velho. Aqui tem pernilongo pra caramba. Hoje eles vão arrebentar comigo. Lá ele. Foda, né? Bom, hoje eu tava com uns pensamentos aí, galera. Eu tava pensando se eu pudesse mudar alguma coisa no meu passado, o que eu mudaria, né? O que eu teria feito de diferente. E eu fiquei pensando pra caramba nisso e não consegui achar não consegui ter uma certeza de algo, né? Algo que eu faça, não, é isso mesmo que eu queria mudar e ponto. Porque tem muitas coisas. Bastante coisa pra caramba. E tem coisa que eu fico pensando também que às vezes aconteceu e que se não tivesse acontecido, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Porém, também paro pra pensar e falo, então seria tudo. Porque tudo que aconteceu, né, me modificou pra ser a pessoa que eu sou hoje. Mas aí eu queria falar, né, pra vocês alguma dessas coisas que eu mudaria. E a primeira delas que eu pensei em mudar seria não ter feito meu pai parar de beber, né? Meu pai, ele faleceu com câncer no pulmão. Foi por causa da bebida e do cigarro. E quando eu era pequeno, quando eu comecei a ter mais contato com meu pai, eu devia acho que ter uns 6, 7 anos, eu acho, 8 anos. E ele meio que não fumava perto de mim e tal, sabe? Tentava evitar. E e se eu pudesse voltar no tempo, né, com a cabeça que eu tinha hoje, eu teria, tipo, feito de uma forma pra ele ter parado, sabe? Ter agido mais. Porque com 16 anos, né, ele ficou ruim com uns 15, já 14 anos já começou a ficar meio ruim. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, ele veio a falecer. O meu pai era separado da minha mãe, né, morava em outra residência. Mas eu ia visitar ele no final de semana, umas 2 vezes por mês. E essa foi uma das coisas que eu mudaria, né? E, tipo, eu já falei uma coisa, né, de pai, assim, tal, forte, né? Às vezes o que eu falar, as outras coisas que eu falo, às vezes vocês podem pensar, mas, pô, era seu pai, né? Era isso que você tinha que mudar e ponto. Só que meu pai, ele não foi um cara muito bom, assim, pra mim, entendeu? Ele, hoje que eu tenho maturidade pra ver, né, as atitudes, às vezes, que ele tomou quando eu era garoto, criança, hoje eu vejo que não foi atitudes tão boas, né? Eu não tomaria algumas atitudes que ele teve, né? Quando eu era pequeno. Uma delas, ele não pagava pensão, né? E minha mãe colocou ele na justiça e ele não ia pagar, ia ser preso. Aí a minha avó teve que pagar por ele. Só que a minha avó mandava pensão, e ao invés de eu ficar integral, né? Tipo, ela dava pra ele pagar pra mim. E ele pegava metade pra ele. Mano, ele era foda, velho. Acredita nisso? Depois de grande, né, que eu fui saber disso, né, mas é complicado, rapaziada. E outras coisas também que eu mudaria, eu acho que isso é coisa que todos vocês vão querer mudar, né, mas estudaria mais. Com certeza, eu iria ter mais foco. Eu iria ter estudado, né, quando eu era moleque pra fazer o concurso da ESA, né? Passar no concurso. Iria me focar mais em estudar mais pra quando ter uma certa idade, ter mais coisas na vida, ter já formado, né?
enfim, ter uma profissão, né? Iria escolher uma profissão e fazer, independente chegasse no meio e não gostasse ou não, mas para ter uma estabilidade financeira melhor. Porque que nem hoje, com 30 anos, eu não tenho uma estabilidade financeira. E se na época eu tivesse feito o que era para ter sido feito, não pensado tanto, hoje eu estaria com a minha estabilidade financeira. Então essa seria uma das coisas também que eu mudaria. Eu teria também aproveitado mais no sentido de... Tipo, eu sempre fui muito namorador, sabe? Tipo, gostar de alguém e não ficar com outras pessoas mais. Então eu também iria aproveitar mais, não iria me envolver assim tão rápido com várias namoradinhas aí que eu tive. Acho que a única que eu ia me envolver agora é com a minha mulher mesmo, né? Eu amo ela, não ia mudar isso. Ia querer ainda ter meu filho, ter conhecido ela. Mas iria ter mudado isso. Meu padrasto também bebe, gente. Então é algo também que desde moleque eu ia pesar na dele pra não beber. Outra coisa também que eu faria, eu deveria ter saído do Brasil. Eu já tive oportunidade e mediante algumas responsabilidades eu acabei não saindo. Então teve uma época da minha vida que eu ganhava bem. Eu tinha 18 anos e ganhava 4 mil contos na época. Trampava pra caramba também. Trampava de madrugada, de dia. E eu... Não foi bem uma oportunidade, né? Mas eu juntei um dinheiro e eu ia pra Irlanda. Só que aí minha mãe e meu padrasto separaram e meio que deixaram eu cuidando de uma casa com a criança e com alguns primos. E aí eu não fui. Mas eu acho que se eu tivesse ido, e eles iriam ter que retomar a responsabilidade, né? Que foi um grande sonho que eu abri mão. E hoje talvez lá eu pudesse ajudar eles muito mais do que eu posso ajudar agora, né? Porque provavelmente eu estaria numa condição financeira bem melhor. Então é algo também que talvez eu faria diferente. Eu acho que também eu tive um comércio também, galera. Eu tive uma pastelaria. E na época que eu montei a pastelaria, que nem antes, eu trampava em 3 trampos. Eu trampava num restaurante, numa farmácia de balconista e eu tinha uma banca de verdura. Eu trampava nesses 3. Aí, deu a oportunidade de eu abrir essa pastelaria. Eu fui lá, vendi tudo, né? Peguei acerto de tudo e montei a pastelaria. Gastei tudo que eu tinha. E montei uma pastelaria assim, sem caixa, sabe? Sem nada. E comecei a rodar, só que eu fui muito imaturo, sabe? Eu fui muito irresponsável, porque no começo eu quis abraçar meio que, sabe? Tipo, dar all-in na pastelaria, só que eu não dei conta. Porque era muita coisa para ser feita. Eu não tinha algumas coisas necessárias, tipo, eu não tinha freezer para estar armazenando os pastéis, então todo dia eu tinha que ficar produzindo, fazendo os condimentos, não tinha freezer para comprar, tipo, muito frango e já deixar guardado para eu não precisar ir no mercado. Então eu tinha que todo dia ir no mercado, comprar as coisas para estar fazendo no dia. E isso gastava muita energia, muito tempo, e eu não tava dando conta. E aí acabou que uma má administração, os horários acabei mudando muito. Vendi também, eu acho que uns valores muito baratos. Não tive a capacidade mesmo, totalmente minha culpa, não deu certo também esse comércio que eu abri. Então hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algo melhor, sabe? Mas não mexeria com pastel também, ia ser outra coisa. É muito trabalho. Isso também eu mudaria com certeza. Uma outra coisa também, quando eu entrei na farmácia, eu comecei a trabalhar. Assim que eu entrei, meu patrão gostou muito de mim. E ele falou que ele iria pagar a minha faculdade. Se eu quisesse começar a fazer, que eu poderia entrar, que ele pagava a faculdade pra mim. Que quando ele fosse abrir outra loja, ele ia me colocar de gerente. E na época, eu tinha saído do direito, né? Eu fiz 1 ano de direito, aí eu parei e falei, vou fazer farmácia nada, né? Tipo,
vou fazer farmácia com 4 anos, eu já faria medicina já, tipo, meio que... Não com um tom arrogante, mas eu fiquei pensava assim, pô, fazer farmacêutico pra ficar meio que... Tipo assim, não achava que era uma profissão tão boa, que tipo, se eu fosse gastar 4 anos, eu faria outra coisa. No final, eu acabei não fazendo nada e hoje me arrependo muito, porque se eu fosse farmacêutico hoje, eu estaria de gerente lá na outra loja que ele abriu, ganhando aí 6 conto por mês, trabalhando só dando assinatura, um serviço, tipo, bem de boa. Então isso é algo também que eu me arrependo pra caramba, meu. Né, eu deveria ter feito. Bom, galera, acho que hoje é só isso, não vai ser muita coisa, né? Mas é isso. Se vocês quiserem saber mais coisas aí, vocês comentem, né? Comentem aí também o que vocês mudariam na sua vida se vocês tivessem oportunidade, né? Algo que vocês fariam de diferente. Manda aí se vocês estão gostando dos vídeos. Eu tô deixando pra postar tudo de uma vez, mas quando vocês assistirem aí, vocês comentem aí, se vocês tiverem alguma ideia de algo pra eu poder falar, né? Eu não falo todo o vídeo, mas eu sou segurança aqui de uma obra da BRZ e fico aqui nesse lugar sinistro, né? Que é bem sinistro aqui. É que não dá pra vocês ouvirem o barulho, mas faz muito barulho aqui a obra, porta batendo, coisa subiando. Então eu faço aí, toda vez que eu venho fazer essa ronda aí de noite, pelo menos uma vez eu gravo, né? E converso aí explicar mesmo o que eu penso, as coisas, pra deixar registrado, né? Um dia, se eu não tiver mais aqui, pelo menos vai estar guardado aí o meu registro, né? Os meus pensamentos. E eu vou tentar fazer isso todo dia, sempre que eu estiver trabalhando, deixar registrado alguma coisa. Meu filho vai nascer também, então logo eu vou começar a escrever umas mensagens pra ele também. Vai que Deus me livre, mas aconteça algo aí, eu for morar com Deus, se Deus quiser. Pelo menos ele vai ter algo pra olhar, né, falar. Ou até mesmo algumas pessoas que me conhecem, ver aí um pouco. Às vezes não tem oportunidade de falar pessoalmente, né? Mas quem vê o vídeo. Porque isso não é algo que eu vou divulgar para as pessoas que eu conheço. Porque, não sei, mas parece que as pessoas que a gente conhece são muito críticas, né? Para várias coisas. Então eu prefiro deixar esses vídeos aqui para as pessoas que não me conhecem. E que se for crítica também, quiser criticar, mas pelo menos eu não conheço, não me importo tanto assim, né? Porque como você se importa com algumas pessoas, a crítica parece que é mais forte. Ah, não sei explicar muito isso, mas outra hora, enfim. Tô ficando por aqui. Boa noite, galera. Valeu, falou.